sua vida. O texto que eu leio é Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4 é o texto que leio nesta hora com você. Peço a você para abrir a sua palavra e vou ler alguns versos de Apocalipse. Na verdade, eu vou ler Apocalipse 4, do versículo 1 ao 11, todo o capítulo 4 de Apocalipse, a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite. Se você veio com o coração aberto, o Espírito Santo do Senhor vai falar ao seu coração. E assim diz, Apocalipse capítulo 4, Escritura Sagrada para nós. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Oremos, meu irmão e minha irmã. Pai Todo-Poderoso, nesta hora bendita e abençoada, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ouvirmos a voz do Espírito Santo em nossos corações. E pedimos, ó Pai maravilhoso, que Ele use a palavra pregada para nos alimentar, para nos edificar, para dirigir nossas vidas, para limpar nossos corações e mentes. É o que pedimos juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente, meu irmão. Se assente, minha querida irmã. A minha palavra para você, então, desenvolve a temática do livro, o Apocalipse, e você vai perceber que, enquanto eu ministro para você, a minha grande ansiedade, o meu grande desejo no coração é para que o livro, o Apocalipse, seja alimento espiritual para a sua vida. E eu digo isso por quê, meu irmão? Porque andando para lá e para cá, ministrando sobre o Apocalipse, eu tenho percebido que algumas pessoas têm medo do Apocalipse de João. Inclusive uma certa irmã me confessou numa oportunidade. Ela disse, pastor, eu não leio o Apocalipse. E ela disse que não lê, sabe por quê? Porque ela disse que se lê, tem pesadelo à noite. À noite ela sonha com a besta, com o dragão, com os chifres, com a sogra e, consequentemente, ela não dorme direito, né? O Apocalipse, então, provoca nela pesadelo, meu irmão, pesadelo. Eu quero dizer para você que não é para dar pesadelo em ninguém, ele é palavra de Deus para alimentar o seu coração, como qualquer outro livro da Escritura Sagrada. Você lê os Salmos e se alimenta por meio dos Salmos. Você lê os Evangelhos e se alimenta por meio dos Evangelhos. Você lê a profecia e se alimenta por meio da profecia. Agora, quando chega no Apocalipse, você tem medo. Não funciona assim, não é para ser assim. Apocalipse é alimento espiritual, é comida. É verdade que nem toda comida é igual. Vamos usar então a metáfora aqui da alimentação, para te explicar mais ou menos aquilo que eu quero dizer para você. Na sua despensa, minha irmã, tem mais de um tipo de comida. Não pode ter um tipo só, porque se tiver um tipo só, a família adoece, né? Você aprendeu desde pequenininha, minha querida irmã, que você deve preparar
alimentos diversos para a sua família, para os seus filhos crescerem saudáveis, e você então vai e diz para o seu filho, tem que comer de tudo. Não é isso que você diz para o seu filho? Tem que comer de tudo. E você diz para o filho, tem que comer carne, tem que comer arroz, tem que comer feijão, tem que comer brócolis, e a criança não quer comer brócolis, você diz, tem que comer berinjela para crescer saudável. E você está certa, minha irmã, você está certa, tem que comer de tudo. Pois bem, na vida espiritual é assim também. Crente que se alimenta de apenas um livro da Bíblia está, na verdade, com desnutrição espiritual. Está carente de algum tipo de alimento espiritual. Porque não dá para viver só de um tipo de comida e nem de um tipo só de livro bíblico. A Bíblia, meu irmão, tem 1179 capítulos, 21.700 versículos, e cada um deles é alimento para a sua vida. Amém? Então se alimente direito, meu querido irmão, para você crescer espiritualmente saudável para a glória de Deus. Continuando a metáfora do alimento, vamos imaginar que você entendeu isso. Você percebe também que não come toda a comida do mesmo jeito. Porque não é a mesma comida. Você não come macarrão como você come farinha. Você não come farinha como você come, por exemplo, sopa. São alimentos diferentes. Estes alimentos pedem preparos distintos. Não faz muito tempo, meu querido, eu visitei o Sergipe para ministrar no Sergipe. E nunca havia comido aquele negócio que tem um monte de garrinhas. Como é o nome daquilo mesmo? Não é polvo, não. É um bicho que tem uma casca grossa, assim. Caranguejo, é isso mesmo. Eu nunca tinha comido caranguejo, aquele negócio. Aquele negócio. Olha que eu pastorei em Neves por 10 anos, pastor generoso. Nunca comi caranguejo, né? Pois bem, estou lá. E aí, de repente, os colegas locais, os obreiros de lá, me levaram para jantar e colocaram na minha mesa um caranguejo na minha frente. Come agora. Mas como é que eu vou comer caranguejo? Nunca tinha comido. Do lado do caranguejo, o que tinha? Não tinha garfo, não tinha faca. O que tinha do lado do caranguejo, meu irmão? Tinha um martelo, meu irmão. O que eu faço com o martelo? O caranguejo aqui, o martelo aqui. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu não sabia o que fazer com o caranguejo. De repente, alguém do meu lado pegou o martelo, arrebentou o caranguejo e começou a comer, né, com o martelo e a mão. Olha, foi muito mais simples assim, né? Vendo, eu aprendi a comer. E a palavra do Senhor, em alguns momentos, tem essa dinâmica de comida difícil, mas ainda assim, é necessário se aventurar nesse tipo de alimento. Não dá para dizer, eu não gosto e não vou comer. Não dá para dizer, é difícil e não vou comer. A nós não nos compete esse tipo de escolha. O que está aqui é alimento para você. Então você vai abrir a palavra no último livro da Bíblia e se alimentar dele. E é isso que significa palavra do Senhor. Você lê o Apocalipse e olha para a sua vida e se pergunta, o que, meu Deus, este livro quer mudar na minha vida? O que, meu Deus, este livro quer orientar na minha caminhada? O que, meu Senhor, Ele quer transformar no meu coração? É isso que significa alimento espiritual. Alimento para a sua vida, meu irmão. Então é isso que eu estou fazendo aqui neste livro, Espiritualidade Apocalíptica. Estou tentando orientar o leitor a ler o Apocalipse e aplicar à própria vida. Eu sei que nós aprendemos, no caso específico do Apocalipse, a fazer ministrações para os outros no livro do Apocalipse. Mas em algum momento eu quero que você pare e aplique o Apocalipse à sua vida, à vida da sua família, aos seus negócios, no seu trabalho, na sua escola. O que o Apocalipse me orienta a fazer agora, cotidianamente. É isso que estou chamando de espiritualidade apocalíptica. Então, neste sentido, eu li para você o Apocalipse capítulo 4. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta neste texto. Eu quero caminhar com você do 4 para o 5. Capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. E nós vamos entender o que Deus está falando a você agora. Entenda aqui. Agora, nesse momento. É isso que significa se alimentar da palavra. Senhor, muda a minha vida agora, muda a minha mente agora, muda meu comportamento agora, me transforma a imagem de Jesus Cristo agora. É isso que é se alimentar da palavra. Então, Apocalipse capítulo 4 começa com a belíssima expressão. Depois destas coisas olhei, e eis que estava aberta uma porta no céu. É assim que ele começa. E logo em seguida, o que João vê?
quando ele entra pela porta aberta no céu, João sobe e vê lá no céu um trono, e sobre o trono um ancião, a pessoa de Deus, e em volta do ancião 4 seres viventes. Eu quero que você pense comigo aqui agora. Em outros lugares da Bíblia, esta cena já aparecera. Em pelo menos 2 outros lugares da palavra do Senhor, nós encontramos o trono e estes 4 seres viventes em volta do trono. Quais são eles? O primeiro lugar é Isaías capítulo 6. Isaías 6, nós temos na memória. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você se lembra de Isaías 6? Isaías 6 daqui a pouquinho apresenta para nós as mesmas figuras que encontramos aqui em Apocalipse capítulo 4. Meu irmão, as mesmas figuras, os 4 seres viventes que apareceram no capítulo 4 de Apocalipse, apareceram em Isaías 6. Apareceram lá em Isaías 6 também. As mesmas figuras, olha, só olhar. Os 4 seres aqui, os 4 seres lá. E faziam as mesmas coisas. Faziam lá o que fazem aqui. E há um outro texto. Ezequiel, capítulos 1, 2, 3. Em Ezequiel, capítulos 1, 2, 3, você também encontra o trono. Em cima do trono, o ancião sentado no trono. E em volta do trono, os 4 seres viventes. Com as mesmas 6 asas. Com 2 asas para cobrir o olho, 2 asas para cobrir os pés e 2 asas para voar. E eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram lá em Isaías e que fazem aqui no Apocalipse. Ou seja, estes personagens, este trono, esta imagem já aparecera em 2 outros lugares no texto bíblico antes de aparecer aqui em Apocalipse capítulo 4. E logo eu tenho que perguntar junto com você, o que eles têm em comum? O que estas cenas têm em comum? Isaías 6 me parece ser a expressão mais clara para dizer o que eles têm em comum. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, no ano do luto, no ano da tristeza, no ano da dificuldade, no ano da depressão, no ano da frustração, estava todo mundo esperando naquele rei. Eles botaram tanta fé naquele rei, e aquele rei morreu. E o Isaías devia estar triste até onde foi e parou. E no ano em que o rei morreu, Isaías viu o Senhor assentado no trono. E Ezequiel, a mesma situação. Você sabe onde Ezequiel está? Ezequiel está no exílio babilônico, levado à força para o exílio babilônico, e a esposa de Ezequiel morreu no exílio. No momento em que ela é capturada, talvez no momento em que ela está a caminho do exílio, ela morre, e chega lá Ezequiel, viúvo. A amada morrera no confronto. O homem agora perdera a esposa recentemente, está lá um exilado, triste, cabeça baixa, e é nesse instante que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e em volta do trono os 4 seres viventes. Esta cena tem algo a dizer para nós nesta noite. E o que esta cena diz para nós é que as coisas não são necessariamente como deveriam ser. Você entende o que eu quero dizer? As coisas não são necessariamente como deveriam ser. O rei Uzias morre, a esposa morre, o João vai para o exílio na ilha de Patmos, ele é perseguido, o irmão dele morreu na igreja lá, e as coisas não são como deveriam ser. Não são como deveriam ser. Nós sofremos, passamos dificuldade, enfrentamos o desemprego, enfrentamos a enfermidade, as coisas não são como deveriam ser. Não são. Nós sabemos disso. As coisas não são como deveriam ser. Eu quero contar uma pequena história para você nesse momento. Uma história no campo biográfico. A minha história. Eu sou mineiro, de uma cidade pequenininha. A cidade se chama Mantena, no interior das Minas Gerais. E lá em Mantena, Deus me chamou, ainda muito jovem, eu era adolescente, preguei o primeiro sermão, senti o desejo do Senhor de servir na obra do Senhor. O Senhor confirmou a chamada e me mandou para o seminário. E a igreja, lá do interior, me mandou para o seminário aqui no Rio de Janeiro. Eu vim para o Rio. Cheguei aqui com os meus 18, 19 anos. Jovenzinho para estudar aqui. Namorava já a minha querida Elisete. Namoramos durante
este tempo, 1 ano e meio, 2 anos, né? Até o casamento à distância, mandando carta para lá, carta para cá. Naquela época não tinha internet, não tinha Facebook, nada disso. E era só na base do correio e carta social, que eu não lembro aqui quantos aqui nesta época tem a recordação. Carta social. Era a única maneira de nós conversarmos. No ano seguinte à minha chegada aqui, decidimos nos casar. Então, já estava com o meu primeiro ano completo de teologia, seminarista de 1 ano de teologia. Marcamos o casamento para o dia 18 do ano seguinte. Então, 1 ano e meio de namoro, noivado, mais ou menos isso, e o casamento para o dia 18 de dezembro de 93. A igreja daqui ficou alegre com o casamento do seminarista e resolveu mandar uma caravana, um ônibus para o casamento do seminarista. Os meus padrinhos foram naquele ônibus, os presentes de casamento foram no ônibus, o celebrante do casamento, meu pastor daqui, foi no ônibus. Eu fui 1 semana antes, 2 semanas antes, não lembro bem direito. E no dia, aguardávamos bem cedo a chegada do ônibus. Quando de repente nós recebemos a notícia de que o ônibus não ia chegar no casamento. O ônibus não ia chegar. Porque na madrugada, mais ou menos 5 horas da manhã, ele sofreu um acidente perto da cidade de Governador Valadares. O ônibus bateu de frente com um caminhão. Um caminhão baú, daqueles que tem a cantoneira do lado. E o caminhão entrou rasgando o ônibus e algumas pessoas morreram. Morreram 6 pessoas na hora e a 7ª 1 mês e meio depois. Morreu o celebrante do casamento. Nós soubemos disso na manhã do religioso, porque o civil já tinha acontecido. O que vamos fazer? Nós decidimos fazer o religioso de forma improvisada, com um pastor local, e as pessoas foram ao casamento chorando mais por causa do acidente do que de alegria por ver os dois se casando. As nossas fotos realmente são uma coisa curiosa de ver, as fotos de casamento. Durante um bom tempo a gente até se recusou a ver as fotos, né? As fotos, parece que até as flores murcharam por causa daquele incidente, daquela violência toda. As coisas não são como deveriam ser. Coisas ruins acontecem. Na história desta igreja, nos seus 26 anos, vocês têm muita vitória para contar, mas vocês também têm dores para chorar. Tem histórias tristes de pessoas que foram atingidas pela fatalidade, de bandidos que atacaram, de roubos, de assaltos, de enfermidades. Não é? Quantas pessoas enterramos por ano, pessoas queridas, nós lutamos com elas, em oração, sustentando em oração, brigamos em oração e de repente a fatalidade acontece e a violência da morte as tira de nós. As coisas não são como deveriam ser. Passamos por aquilo, Elisete e eu nos casamos naquela noite e voltamos para o Rio no primeiro ônibus que encontramos. Passamos a nossa primeira noite no ônibus. Chegamos aqui de manhã, começamos a receber os feridos e os mortos. Passamos a segunda noite no velório. E a terceira noite no lugar em que velamos os mortos. E a 4ª noite também. E a 5ª noite também. Por quê? Porque a nossa casa, onde nós iríamos ficar, não nos foi entregue a tempo por causa do acidente. E aí nós ficamos, pastor Generoso, também naquele mês, dormindo naquele lugar onde nós velamos os mortos. Nosso primeiro mês de casamento foi ali, naquele lugar. 19 e 20 anos. 2 meninos ainda, não é verdade? Meu filho tem 24 anos, e eu acho que hoje ele é uma criança. Como é que Deus faz? Deus sustenta, não é? Deus pega essas crianças e faz com que elas tenham essa capacidade de sobreviver a estas circunstâncias. Estava lá, sobrevivemos. 1º mês de casado, 2º mês de casado, 3º mês de casado, 4º mês de casado. Decidimos, meu irmão e minha irmã, que nós vamos comemorar a nossa lua de mel, que não tivemos, quando celebrarmos nosso primeiro ano de casado, no dia 18 de dezembro, então, de 94, vamos comemorar, meu irmão. É isso sim, nós vamos comemorar. Dia 18 de dezembro de 94. Mas 1 semana antes, estávamos indo para a igreja, meu querido irmão. Eu e ela, dentro do ônibus.
um ônibus chamado 636, que sai da Praça Sanspen e vai para Jacarepaguá. Quando esse ônibus passa no Meier, exatamente um pouco antes do Meier, entra um assaltante, vestido de camisa do Flamengo. Mas eu acho que ele estava fantasiado, ele estava disfarçado, ele devia ser um vascaíno. Eu acho que ele era um vascaíno, né? Devia ser, estava disfarçado. Com arma na mão, rendeu o ônibus. Eu estava naquele primeiro banco ali, ó, olhando para o assaltante. Não tinha nada. O que seminarista tem para entregar? Não tem nada, meu irmão. Pode levar o que eu tenho aqui para te entregar? O dinheiro da passagem de volta, e olhe lá. Mas, no meio do ônibus tinha um policial. O policial resolveu atirar no assaltante. O assaltante resolveu atirar no policial. E aí foi aquele negócio complicado dentro do ônibus. Todo mundo pula no chão, um mergulha para lá, um mergulha para cá. E quando o policial e o assaltante fugiram, porque os dois fugiram, eu fui tentar me levantar, não pude, porque eu estava baleado. O assaltante me deu um tiro há uma semana do aniversário de casamento. Cheguei no hospital, o policial olha para um lado, olha para o outro, e apesar de minha esposa ter me levado para o hospital, lá o salgado filho, dizendo que eu fui assaltado no ônibus, ele não acreditou, ele pensou que eu era um assaltante. E colocou lá no BO a suspeita de que talvez eu tenha sido um assaltante baleado. E os 3 primeiros meses de inquérito policial, os 3 primeiros meses correram como suspeito. Eu era o suspeito do assalto. Saí uma semana depois, mais ou menos uma semana, né, Elisete? Uma semana depois saí do hospital com uma bolsa de colostomia. Aquela que o presidente usou depois da facada. Aquele negócio ali. Usei aquilo por 6 meses. 6 meses. Até que Deus permitiu, tiramos a bolsa, tocamos a nossa vida. E aí celebramos o nosso aniversário de casamento. Depois, meu irmão. E dia 18 de dezembro, agora está chegando, você é convidado para a festa. Né? Você vai, meu irmão? O pastor vai arrumar um ônibus aqui para poder ir levar todo mundo lá. Ó. Todo mundo vai no casamento, né? Todo mundo vai. O ônibus não vai ter ninguém, pastor. Só o motorista que vai nessa celebração. Meu irmão e minha irmã, o que eu estou dizendo para você é que as coisas não são como deveriam ser. Aprendemos isso olhando para Isaías. O rei Uzias morreu. Aprendemos isso olhando para Ezequiel. A esposa dele morreu. Aprendemos isso olhando para o João do Apocalipse. Ele está preso na ilha de Patmos. Aprendemos isso olhando para a vida dos irmãos e irmãs que estão à nossa volta. Dos milhares e milhares de crentes que estão sofrendo pelo mundo afora. Olhamos isso, meu irmão, de um lado e de outro. Mas nós temos uma certeza. Que apesar de as coisas não serem como deveriam ser, Deus ainda é rei e está no trono. Deus ainda é Senhor e governa. Deus ainda é soberano, meu irmão. E é isso que o texto bíblico nos mostra. O rei Uzias morreu, mas Deus ainda é rei. A esposa de Ezequiel morreu, mas Deus ainda é rei. Isaías, Ezequiel e João testemunham para nós que Deus não deixou de ser rei porque as coisas ruins aconteceram. Deus continuou rei. E meu irmão e minha irmã, Ele não vai deixar de ser. O que Ele é, Ele será para todo sempre. O reinado de Deus não é abalado pelas contingências à nossa volta. Deus ainda está no trono. Ele não perdeu o controle. E Ele usa estas coisas para, no final das contas, lá no final, a nossa edificação. Eu não sei como, não entendo como, não sei explicar como, mas no final, naquele momento precioso, lá no dia do juízo, Deus vai me mostrar e vai dizer, olha, eu usei isso para o seu crescimento, meu filho. Porque eu não perdi o controle. Eu ainda controlo a história. A história está sobre o meu domínio. E em volta dele, lá no céu, nós temos 4 seres que cantam o tempo todo para Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E esta canção, cantada lá em Isaías, repetida aqui no Apocalipse, lá em hebraico, é uma canção que nós aprendemos no seminário. Kadosh, 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 Yavet Sabaoth. Que coisa linda, né? Kadosh, 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 Yavet Sabaoth, é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E em grego
Em grego também é bonito, né? Hagios, 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 hoteos, pantocrator. Cada uma é mais bonita que a outra, mas eu acho que grego é mais bonito, né? Grego é mais doce ao ouvido. O que eu quero dizer para você é que o Senhor é rei e o Senhor é celebrado, independente das circunstâncias. E eu convido você a fazer igual aqueles 4 seres viventes que estão lá no céu. As coisas podem não ser como você gostaria que fosse, mas você tem que cantar para este Deus maravilhoso, porque Ele ainda é rei. Ele ainda é rei. Então cante, meu irmão. Você está doente? Celebre do mesmo jeito. Você está desempregado? Celebre do mesmo jeito. Você está com alguma dificuldade no trabalho? Celebre do mesmo jeito. Você não conseguiu passar naquele concurso? Celebre do mesmo jeito. Porque não há nenhum lugar da Escritura Sagrada a orientação para você só adorar no dia em que as coisas estiverem boas. Não há. Não há. Não há nenhum mandamento do tipo, adora a Deus quando o dia amanheceu ensolarado. Não, pelo contrário. Adore o Senhor com sol ou com chuva. Não há nenhum mandamento do tipo, adore o Senhor quando você estiver saudável. Pelo contrário, adore o Senhor na saúde e na doença. Não há nenhum mandamento do tipo, adore o Senhor quando você estiver empregado. Não, é para adorar o Senhor com emprego e sem emprego. Deus deve ser adorado o tempo todo. E é isso que nós vemos aqui no Apocalipse de João. Ele reina, e reina sozinho. Você percebe que ele está ali no reino, no trono soberano? Deus não precisa de ajuda para governar. Ele reina e reina sozinho. Eu quero olhar com você agora um pouquinho o capítulo 5. Porque o capítulo 5 fala de uma outra figura linda e maravilhosa, que você vai perceber quem. E começa assim o texto no capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, meu irmão, como havendo tendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, com harpas e salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Veja o cântico que eles cantaram para o cordeiro. Cântico precioso. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que texto precioso, meu irmão, que palavra doce aos ouvidos, que palavra preciosa aos ouvidos. Você percebe que lá no céu, o João ouviu um dos 24 anciãos falarem para ele que havia um rolo selado que ninguém na terra podia abrir. João começa a chorar. E este mesmo bate no ombro dele e diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e pode abrir o rolo selado. E quando João olha, veja o que o texto diz, eu quero que você preste atenção nisso. O ancião diz que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Tudo bem, até aqui tranquilo, você sabe quem é o leão da tribo de Judá, você sabe quem é a raiz de Davi. Sabíamos disso, com tranquilidade. Mas quando João olha, o que ele vê? Ele vê um cordeiro como tendo sido morto. E um cordeiro como tendo sido morto, meu irmão, é um cordeiro marcado, um cordeiro que talvez ainda tenha sangue, um cordeiro que passou pelo sacrifício. E é assim que o Apocalipse apresenta o nosso Jesus. Nós sabemos que Jesus é a raiz de Davi, nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, sabemos disso. Mas eu quero que você entenda comigo que essas duas imagens do Antigo Testamento estão vinculadas à tradição davídica, messiânica. E a tradição davídica messiânica é o Messias que vem para dominar e governar. E naquele contexto em que os judeus esperavam esse Messias, ele viria dominar pela força.
E é por isso que Jesus insiste tanto para os seus discípulos que não é pela força que eu vim pelo sacrifício. E Jesus então faz questão de ensinar aos seus discípulos que ele é, naquele momento, Messias tipo servo sofredor de Isaías 53. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. Ele é o cordeiro de Jeremias. É o cordeiro que vai para o abatedouro, que vai para o matadouro, e vai por livre e espontânea vontade. Ninguém pode levar o cordeiro até lá, mas o cordeiro dá os passos de livre e espontânea vontade para a cruz do Calvário. E é este cordeiro que neste momento é exaltado. E exaltado com este hino belíssimo que eles cantam aqui. Veja que no final do capítulo 4, que eu li com você, quando Deus é adorado, o texto diz que Deus é adorado porque criou todas as coisas. Ó Senhor, veja aí, capítulo 4, final do 4. Digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Deus é adorado porque criou. E eu quero crer com você que é difícil não olhar para um lado e para o outro e levantar um hino de exaltação e louvor a Deus. É difícil você olhar para esse céu lindo e maravilhoso e não cantar. É difícil você olhar para uma natureza bonita e não cantar. É difícil você olhar para um pássaro, para um animal e não cantar para Deus. É muito difícil. Se bem que nós estamos aqui no meio dessa selva de pedra, e talvez a selva de pedra nos impede um pouco de olhar para a natureza. Mas saindo um pouquinho, indo para a estrada, fazendo uma viagem, olhe pela janela do carro. Eu te garanto, meu irmão, que a cada quilômetro você vai cantar um hino de adoração ao Senhor, porque a natureza clama, a natureza convida à adoração. Aquele que criou todas as coisas, o universo, este é digno por ser criador. E é isso que o capítulo 4 diz para nós. Agora, quando olhamos para o capítulo 5, quem é adorado agora é o Cordeiro. E com os mesmos epítetos de adoração, com os mesmos títulos de adoração que Deus no capítulo 4 do Apocalipse. E o Cordeiro é adorado agora porque ele comprou para Deus homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação, e os transformou, meu irmão e minha irmã, em reino e sacerdotes. E não parou por aí. Veja o final do versículo, o final do hino, a promessa maravilhosa daqueles que cantam, final do 10. E eles reinarão? Onde? Sobre a terra, meu irmão. Sobre a terra, o reino milenar de Cristo. Sobre a terra, o povo do Senhor reinando com Cristo. Sobre a terra, os ressuscitados reinando com Jesus. Sobre a terra, a igreja vitoriosa reinando com Jesus. Esta é a promessa linda que é cantada aqui pelos mesmos seres que cantaram para Deus no capítulo 4. Deus é adorado porque criou, Jesus é adorado porque salvou, redimiu, fez um povo por meio da sua morte na cruz do Calvário. No capítulo 5 de Apocalipse, então, o Cordeiro é exaltado porque morreu e ressuscitou. O Cordeiro é adorado pelas figuras celestiais. O Cordeiro julgará as pessoas no capítulo 6. O Cordeiro possui o livro da vida no capítulo 7. O Cordeiro vencerá o dragão no capítulo 12. O Cordeiro reunirá um exército sobre o Monte Sião no capítulo 14. O Cordeiro vencerá as bestas no capítulo 17, o Cordeiro se casará com a sua noiva, a Nova Jerusalém, no capítulo 19. Meu irmão e minha irmã, o tema principal do Apocalipse é o Cordeiro de Deus, é o Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o tema do Apocalipse, ele é o assunto do Apocalipse. Eu quero que você entenda isso. Porque se você lê o Apocalipse e não vê o Cordeiro, não vê Jesus, parece que você não viu o que tinha que ver. Um grande reformador, Martinho Lutero. Martinho é o pai da reforma protestante. As igrejas protestantes devem muito ao Martinho Lutero, mas o Martinho falhou num negócio, que é o Apocalipse. Quando o Martinho olhou para o Apocalipse, o Martinho disse que não gostava do Apocalipse. E ele dizia que não gostava porque não via Jesus no Apocalipse. E nós nos perguntamos aqui agora se ele realmente leu o Apocalipse. Porque não é possível alguém ler o Apocalipse e não ver Jesus. Desde o primeiro versículo do livro, o livro começa assim, revelação de quem, meu irmão? De Jesus Cristo, meu irmão. Revelação de Jesus Cristo. Ele quer revelar Jesus, ele quer mostrar Jesus, ele quer descortinar Jesus, ele quer iluminar Jesus. Jesus é o tema do Apocalipse. Jesus é o assunto do Apocalipse. Mas pastor, não é a besta? Não, não é a besta. Não é o dragão? Não, não é o dragão.
o assunto do Apocalipse, o tema principal do Apocalipse, é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a grande história que o Apocalipse conta é a forma como o Cordeiro implementa o seu reino na história. A maneira como ele consuma o seu reino na história. Dentro dela, meu irmão, dentro da história. Antes que o mundo acabe, o mundo verá o reino do Cordeiro. E é isto que nós vemos no Apocalipse de João. Eu disse para você que as coisas não são como deveriam ser, e realmente não são. Mas quando terminamos a leitura do Apocalipse, nós percebemos que um dia elas serão. Se elas não são agora, um dia elas serão como devem ser, no momento em que o Cordeiro reinar. Por isso eu quero convidar você nesse instante a adorar esse Cordeiro comigo. Você pode fechar seus olhos e vamos orar? Você pode fechar seus olhos e vamos falar com Deus? E celebrar esse Cordeiro maravilhoso, esse Cordeiro que salvou sua vida, esse Cordeiro que regenerou a sua existência, esse Cordeiro que é o responsável por você estar aqui nesta noite cantando e adorando, esse Cordeiro maravilhoso que se não fosse Ele você estava perdido e condenado, esse Cordeiro que é o dono da sua existência, é a Ele que nós oramos nesse momento. Vamos orar mais uma vez. Oh Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós adoramos o Senhor porque criou todas as coisas. Adoramos o Senhor por nossa vida, nossa existência, por ser o nosso Criador. Adoramos o Senhor por ter criado os céus e a terra, este lar, este espaço que nos cerca. Nós o adoramos, Pai Celestial. Nós celebramos o Senhor enquanto Criador de todas as coisas, sustentador do universo. E também adoramos, ó Pai, o Cordeiro, o nosso Salvador. Nós celebramos a salvação em Cristo Jesus. Nós celebramos o amor de Cristo Jesus. Nós adoramos, ó Pai, nesse momento aqui, a Cristo, porque Ele morreu em nosso lugar. Nós não merecíamos, ó Deus, não há nada em nós para motivar a morte na cruz, não há merecimento em nós, somos miseráveis pecadores e ainda assim, aquele Cordeiro limpo, santo e puro, subiu aquela colina, foi crucificado em nosso lugar e morreu por nós. Por isso, Pai Santo, neste momento, nós unimos nossos corações em gratidão pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e pelo senhorio de Cristo alcançado pela cruz do Calvário. Declaramos nesta noite que nossa vida é dele. Declaramos nesta noite que viveremos para Ele até o fim da nossa existência, até o momento em que Ele apontar nos ares, até o instante em que Ele inaugurar o reino dele na terra. Ó Pai maravilhoso, nós celebramos a este Senhor, em nome dele que oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe.